15º volume da obra. Matam uns aos outros pelo nada, devido à inconsciência. Hoje, julgam-se adiantadíssimos e vivem em confusões, fazendo confusões de tudo que não conhecem, desconfiando de tudo que não conhecem, que fará naquele tempo. Se hoje são assim, desconfiados, confusos, rebeldes, teimosos, gananciosos como bichos, ambiciosos como bichos, que fará naquele tempo? O bicho só tem ganância pela matéria, tem grande ambição pela matéria. Se agora que se julgam adiantadíssimos e ainda estão assim, nessas condições, que fará no tempo passado? Se hoje ainda são assim, rebeldes, ferozes, geniosos, ciumentos, com ciúme de tudo e invejosos de tudo, invejam uns aos outros. Se hoje, que se acham bem adiantados, ainda são cheios de defeitos, ainda estão cheios de defeitos, nessas condições, com defeitos monstruosos, com defeitos selvagens, que fará naquele tempo? Todo esse mal é o mal hereditário, da origem do que já foram. Hoje, que se julgam adiantados e ainda estão assim nessas condições, que fará no passado? Vejam que não podiam deixar de serem assim como são, por virem se lapidando aos poucos, naturalmente. Se hoje se julgam adiantadíssimos e ainda estão aí uns contra os outros, brigando uns com os outros pelo nada, é porque ainda não chegaram a entender e compreender o valor do nada. Ainda valorizam o nada como se tudo fosse. Brigam pelo nada, acabam-se pelo nada, destroem-se pelo nada, matam uns aos outros pelo nada, guerreiam pelo nada, questionam pelo nada. Ainda vivem nessas descompreensões, nesse desentendimento sem limites, que fará no passado, nas épocas anteriores, como é que não eram? Então, eram bichos ferozes, de se estraçalharem a dentes, de se devorarem uns aos outros a dentes por nada. Vejam que não podiam mesmo deixar de ser de outra forma, como aí estão, por serem hereditários de monstros, hereditários de selvagens. Hoje, que se consideram finos, puros, bons, santos, lindos, belos, bonitos e divinos, que se consideram com todos esses dotes, que criaram e inventaram todos esses dotes, que adotaram por isso, por aquilo e por aquilo outro, dizem: fulano é assim, fulano é assado, fulano é santo, fulano é puro, fulano é bom, fulano é divino, fulano é lindo. Criaram esses dotes todos por se considerarem com essa pureza toda, e ainda são assim como são, que fará nos outros tempos, no tempo passado, nas épocas passadas, nas fases anteriores a esta. Façam um cálculo. Como é que não eram então? Se hoje que se consideram tão elevadíssimos, o desentendimento permanece, o desequilíbrio, a desorientação, as discussões, as brigas, as guerras, as lutas, as trucidações, as injustiças, as calamidades, a loucura, a vaidade, o ciúme e a ganância prevalecem, agora que se consideram tão altamente elevados, ainda são como são, o que fará no passado? Não podiam deixar de ser de outra forma,
por estarem em lapidação, sendo lapidados para a desilusão, para melhor entendimento, melhor união e melhor compreensão, para melhorarem em tudo. Então, teve que existir toda essa lapidação para atingir um ponto mais ou menos de entendimento das coisas, de compreensão mais ou menos das coisas. Ainda prevalece a índole do animal. A índole do animal é materialista, e por isso o animal tem a matéria como o tudo do seu eu, o símbolo primordial do seu ser, devido à índole de animal. O animal surgiu da matéria e assim tinha que ser, até que com a lapidação viesse a entender, a compreender e a conhecer que na matéria não estava o tudo do seu ser, conforme julgavam e pensavam, por serem de matéria e terem que depender da matéria. Então, dizia o animal: eu sou de matéria e dependo de tudo para viver na matéria. Portanto, a matéria é o meu tudo, para que eu possa viver bem e feliz. Assim, era a consumição dos materialistas. Eu gerei da matéria, me formei de matéria, e a matéria é o meu verdadeiro Deus, porque se eu não tiver a matéria, para que faça uso, eu me acabo. Como quem diz, para viver eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar de matéria. Nos primitivos tempos da luz, do remanescimento das épocas e das eras, começaram as criações imaginárias, dizendo que existe Deus. Aí, os bichos se revoltaram todos, dizendo o seguinte: Deus é alguma coisa que se coma? O nosso Deus é barriga cheia. Deus enche a nossa barriga? Não. Mas tem que pensar para cima, para o alto. Assim começaram a surgir as brigas e as guerras religiosas dos confusos. Naquele tempo, permanecia a matéria como elemento de prestígio. O Deus de todos era a matéria. Com o desenvolvimento e as novas gerações, com a multiplicação das novas gerações, começou a vir o nascimento de muitas inovações para ajudar mesmo a lapidação. Cada qual criava a sua imaginação, isto ou aquilo, a título ou com o fito de sempre melhorar tudo e todos para saírem do atraso. E assim foram aparecendo uma infinidade de criações novas, da imaginação deste, da imaginação daquele, da imaginação de A, de B ou de C. Começaram a formar grupos de catequeses doutrinárias, catequeses religiosas, e a multiplicar os lucros, uns com teorias diferentes dos outros. Então, surgiram as discussões, surgiram as brigas, surgiram as guerras, por uns quererem ser melhores do que os outros. Nesse labirinto infernal das épocas passadas, foi um inferno, foi um verdadeiro inferno. Guerras de doutrinas, guerras religiosas que não cessavam, que não paravam. Um morticínio infernal. Uma infinidade de seitas e de outros modos de reger que não conheceram, os métodos e os modos das tribos. Vejam como já foram rudes, mas rudes mesmo. Para entenderem qualquer coisa, levavam muitos anos. Para entenderem qualquer coisinha, levavam uma infinidade de anos, porque eram rudes demais. Agora que se julgam tão adiantados para entenderem e compreenderem as coisas, ainda custam, ainda é com dificuldade. Julgam-se muito adiantados e ainda são confusos demais. Que fará no passado? E assim, tudo vem chegando, por meio da lapidação,
para que chegassem a esse ponto de bem lapidados e poderem entender e compreender o porquê da situação do seu ser estar nessas condições, e então saberem de onde vieram, para onde vão e como vão. Hoje, pela lapidação que passaram, estão mais compreensíveis para entender as coisas, embora às vezes com um pouquinho de dificuldade, mas vai chegando o entendimento perfeito. E assim, surgindo a última fase da vida da matéria, a fase racional, e os confusos, como sempre, fazendo grande espanto e admiração, dizendo: é verdade, quem diria que estas revelações viessem nos mostrar e nos provar o nosso verdadeiro mundo de origem, que ninguém conhecia? Quem diria que estas revelações viessem assim, desta maneira, ao nosso conhecimento? O animal fica sempre assim, vendo e sabendo que isto ou aquilo está provado e comprovado, mas ainda fica naquela dúvida de será ou não, por a sua origem ser de animal. O animal é assim mesmo, quer ver para crer, e vendo ainda fica naquela dúvida, que é o desequilíbrio do animal. Ele sabe que está certo, ele está vendo que está certo, mas sempre duvidando do certo, por ser animal, por sua categoria ser a categoria do desequilíbrio, uma categoria negativa. Para o animal ver que o seu ser é assim, devido à origem ser de racional. O animal está vendo que é pedra, mas por ser animal, fica às vezes: é pedra, isto é pedra. Mas é pedra ou é pau? É pau ou é pedra? É pedra ou é pau? Não, é pedra mesmo. O animal sempre foi assim. Por ser animal, é de categoria inconsciente. O animal só deixa de ser assim quando fica fanático pelas coisas. Aí ele fica cego, só enxerga aquilo e nada mais. Assim sempre foi o reino animal. O animal, muitas vezes, tem convicção certa disso ou daquilo, mas tem lá uma hora que o animal desregula e diz consigo mesmo: será que eu estou certo ou estou errado? Isso não é com todos. Nem todos são assim. Isso é mais para os doentes, para verem que tudo isso é um mal hereditário e que já foram muito piores do que são, e que ainda são como são. Imaginem. Agora, diante do conhecimento racional, do esclarecimento do mundo racional, diante de todas as provas exuberantes que aí estão, o animal fica emocionado, assombrado e dizendo: é verdade, até que chegou o dia de nós deixarmos de ser assim, animais racionais, inconscientes, sofrendo sempre. Até que chegou o dia de nós termos conhecimento do porquê de nós mesmos, do porquê de nossa formação e do porquê de nossa origem. Hoje, estamos dentro da fase racional, dentro da fase consciente do mundo racional, do mundo da verdadeira origem do aparelho racional. Hoje é que estamos vendo e sabendo o que foi o nosso passado neste significante resumo, porque para historiar o passado não adianta. Vejam o que foram e vejam hoje o que são. Vejam como estão mudados por estarem dentro da fase racional, por estarem sendo lapidados racionalmente, orientados racionalmente. Como já mudaram. Como animais racionais, estavam aí penando e sofrendo. Vejam quanto lutaram, e agora, quanta primazia racional. Viviam no passado como verdadeiros bichos, como verdadeiras feras indomáveis,
por estarem na categoria de animal racional, que é a categoria inconsciente, é a categoria da loucura. O inconsciente é um louco, não sabe o que está fazendo, não sabia porque estava vivendo por ser doente. Vejam hoje o ponto a que chegaram com a entrada da fase racional para o equilíbrio de todos, para a felicidade verdadeira racional. A formosa vida racional é tão linda, que só mesmo depois que começam a conhecer é que vão dizer: é verdade, é a coisa mais formosa que pode existir, a vida racional. Viver dentro da fase racional. Todos começarão a ver a luz racional, todos em união fraternal da verdadeira formosura racional, porque todos estão cientes e coesos com a confraternização racional. Todos vão ver a um tempo só a luz racional, e daí então se multiplicando tudo racionalmente, e todos com a mente ligada ao mundo racional pela luz racional. Todos recebendo a orientação racional, a orientação sob todos os pontos de vista, de um modo geral, e multiplicando-se assim todas as orientações para o brilhantismo racional, para o progresso de vibração racional. Assim, todos começando a progredir racionalmente, por estarem todos com a mente ligada ao mundo racional, nascendo em todos a vidência racional, e todos vendo tudo quanto é de racional, todos conscientes, equilibrados racionalmente, por receberem a orientação do verdadeiro equilíbrio racional. Todos vivendo conscientes, com consciência profunda racional, e cessando todos os obstáculos, todos os absurdos da vida material, por viverem todos certos, e tudo dando certo na vida de todos. Então, aí imperando a luz racional, e todos iluminados noite e dia, racionalmente, até o fim da existência da vida das aparências, da vida aparente, porque passarão a ser racionais puros, limpos e perfeitos, dentro do seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional, para verem como tudo se modifica naturalmente com o andamento do conhecimento racional, e todos evoluindo de uma maneira grandiosa racionalmente. Todos ficando esquecidos dessa vida de apodrecidos, nesse monturo de ruínas, que é a vida da matéria. E assim, de passo a passo, todos alcançam o seu verdadeiro lugar. O mundo racional está ansioso para se comunicar com todos o mais depressa possível, mas, para que assim seja, é preciso a obediência e a persistência na leitura, para que todos alcancem o mais depressa possível este contato com o seu verdadeiro mundo de origem, porque os seus irmãos, do mundo racional, estão ansiosos para conversar com todos, dialogar com todos e orientar todos. É preciso o preparo racional, e para o preparo é preciso ler e reler para se desenvolverem racionalmente. Então aí, ficando todos preparados para este encontro com seus irmãos do mundo racional, do mundo verdadeiro da origem do aparelho racional, todos entoando hinos de louvor ao mundo racional, a seus habitantes e ao racional superior. Todos sendo esclarecidos racionalmente, todos vivendo racionalmente, o progresso racional imperando e tudo se multiplicando de certo, de bem, de belo, de bom, de lindo, de uma formosura impecável, racional. Todos se entendendo, todos se compreendendo, todos tendo prazer de viver,
todos vivendo felicíssimos com toda a grandiosidade racional, e tudo sendo completamente diferente do progresso do animal racional, por estarem todos ligados ao mundo racional. Então, a vida se tornará racional. A vida sendo racional, tudo brilha e multiplica de bem, de bom, de felicidade, mas a verdadeira felicidade racional. Todos vivendo como nunca viveram, todos brilhando racionalmente, porque cessaram os males da vida e os males do corpo, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e desligados do fluido deformado, do fluido animal, que fazia com que o ser humano fosse um animal. E o animal, por ser animal, tinha que viver mal, por ser animal, por a influência do animal ser toda do mal. O fluido animal, o fluido elétrico e magnético, é que é a parte animal do corpo. Então, esta parte desligada do corpo, o corpo não é mais animal. O corpo fica ligado ao mundo racional, ao seu verdadeiro mundo de origem, cessando aí os males da vida e os males do corpo, por o corpo estar desligado do fluido animal, do fluido que pertence ao animal irracional, e ao qual o animal racional estava ligado. Então, o ser humano era um joguete dos fluidos, e era quase idêntico ao animal irracional, por o corpo estar ligado a estes fluidos destruidores, pois eram os fluidos que faziam com que o ser humano fosse um sofredor. Uma das causas do sofrimento do ser humano, do desequilíbrio do ser humano, são estes dois fluidos maus, o elétrico e o magnético. Os dois fluidos perturbadores foram precisos, foram necessários para a lapidação do animal racional. O animal, para ser lapidado, só mesmo por meio do sofrimento. O sofrimento é necessário para a lapidação do animal racional. Então, tudo isso foi preciso, tudo isso foi necessário, e tudo tem a sua época de duração e de função. Agora, como já desde muito entrou a fase racional, chegou então o fim da função desses dois fluidos sobre o animal racional, ou seja, o ser humano. Agora, todos dentro da fase racional e todos a caminho de ficarem livres do fluido elétrico e magnético, todos desligados da parte animal do corpo, a parte animal desligando do aparelho racional, e o aparelho racional ficando ligado ao mundo racional, ao seu verdadeiro mundo de origem, cessando todo o sofrimento da vida e todo o sofrimento do corpo, por estar desligada a parte animal do corpo do aparelho racional. Enquanto viviam aí, como animal racional, na vida das experiências, na vida inconsciente, tinham que ser sofredores. Por serem animais, desconheciam a causa do mal de si mesmos, dos males de si mesmos. Sabiam que eram sofredores, mas não sabiam a causa, o porquê eram sofredores. E por não conhecerem a causa, é que eram sofredores. Multiplicaram sempre o sofrimento, por não conhecerem a causa do sofrimento, e por não conhecerem a causa, nunca puderam acabar com o sofrimento. Por não conhecerem a causa, é que se multiplicava o sofrimento de todos, de um modo geral, universalmente. Hoje, conhecem a causa, conhecem a origem da causa, conhecem a razão da origem da causa, e conhecem o princípio, a gênese, que deu origem a todo esse deformismo e inconformismo dessa digladiação deformada. Uma natureza
desconhecida dos seus próprios seres, dos seus próprios habitantes, que desconheciam o porquê eram assim como são, vivendo sem saber por que assim são, o porquê de assim serem, o porquê da origem e a causa da origem. Viviam assim igual a outro animal qualquer, que nunca soube o porquê de sua existência. Hoje, todos cientes do porquê assim foram formados e de que foram formados assim, e o porquê foram formados assim. Hoje, todos cientes da verdadeira origem do seu ser e da verdadeira origem de todos os seres. Isto é um balanço racional, porque todos já conhecem perfeitamente de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Hoje não estão vivendo mais de sonhos, de imaginações, nem de planos absurdos. Hoje conhecem o certo dos certos, o ponto básico que deu origem a toda essa formação. Hoje a vida é outra, é a vida racional, a vida consciente, em que todos tomaram conhecimento do porquê da existência dessa serpente, que é a Terra, e do porquê aí estavam expostos, sem solução de coisa alguma, vivendo agoniados, agonizando a vida inteira, por nada de certo saberem, com essa vida de bicho, sem saber porquê. E assim, avante racionalmente, avante conscientemente, por a elaboração ser racional, o conteúdo ser do mundo racional. Então, avante conscientemente, racionalmente, por todos estarem dentro da fase racional, a fase consciente, a fase do mundo de origem de todos, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Hoje, todos elaborando com o equilíbrio racional, o equilíbrio de todos, por receberem todas as orientações precisas do mundo racional. Todos vivendo brilhantemente, racionalmente, por estarem todos dentro da fase racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase do verdadeiro equilíbrio racional. Todos vivendo racionalmente, por todos estarem ligados ao mundo racional, dentro do mundo racional. Tudo e todos brilhando com o verdadeiro progresso racional, o progresso consciente, o progresso positivo, por ser racional. Hoje, todos vivendo como nunca viveram, por viverem conscientemente, por todos estarem conscientemente, devido ao equilíbrio racional. Todos na fase de aparelho racional, todos vivendo dentro do mundo racional, por receberem todas as orientações precisas do mundo racional. Estão todos vivendo tão diferentes do que viviam, porque estão na fase consciente, dentro da fase racional, e daí nascendo o equilíbrio racional em todos, e tudo começando a dar certo na vida de todos, por todos estarem ligados ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, essa fase consciente é a fase do verdadeiro equilíbrio de todos racionalmente, nascendo a vidência racional em todos, e todos dentro do mundo racional, por todos estarem vendo, por meio da vidência racional, tudo quanto é de racional. Todos conseguindo a vidência racional, iluminados pela luz racional e dizendo: é verdade, a fase racional é a fase consciente, é a fase do bem, da paz, da fraternidade e do amor racional. Quem vive racionalmente,
Vive alegre, feliz e contente, por viver conscientemente. E daí, tudo surgindo de bem, de bom, de belo e de lindo para todos. Esse mundo tinha mesmo que assim ser, todos passando pela fase de lapidação, a fase de animal racional, para que então chegassem a entenderem o que estão hoje entendendo dentro da fase racional. E agora, todos dentro do mundo racional, por estarem todos dentro da fase racional, a fase do mundo da origem do aparelho racional, a fase do mundo racional. Todos recebendo as orientações precisas para o equilíbrio dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos satisfeitos por verem a união fraternal dos seus irmãos, que entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, e ficaram decaídos nessa degeneração racional, nessa deformação racional. Agora, todos tendo o conhecimento do porquê de sua existência nessa vida de matéria, sabendo e conhecendo a sua origem e a sua volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos felizes e contentes por saberem o porquê nasceram nesse mundo de matéria e porquê agora não vão mais nascer nesse mundo de matéria para sofrer como todos sempre sofreram. Agora, todos dentro do seu mundo de origem, não voltando mais a nascer aí na vida da matéria. Todos conhecendo e sabendo o porquê dessa junção fraternal da ligação do mundo racional com a deformação racional, conhecendo e sabendo de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. Hoje, todos felizes, acabando assim, como acabou-se, a agonia dos mistérios. Enquanto viviam encantados, viviam mantendo os mistérios. Os mistérios mantinham o encanto. Hoje, em mãos de todos, as soluções de todos os mistérios. Não há mais mistério, e todos no seu lugar verdadeiro, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos brilhando racionalmente para sempre, todos progredindo racionalmente. E assim, até que chegou o dia de todos terem a verdadeira solução da origem desse mundo deformado e sua criação. Até que chegou o dia da verdadeira solução desse encanto, que parecia a vida ser assim eternamente. Hoje, todos esclarecidos dentro do mundo racional e dizendo: é verdade, até que a vida do animal racional teve solução, porque o animal racional mantinha a vida de animal e não sabia o porquê era um animal. Hoje, sabendo, e todos deixando de ser animais, por conhecerem a fase racional, conhecendo a fase racional, a categoria de aparelho racional. Todos conhecendo e sabendo o porquê estavam nessa categoria de animal racional, a categoria inconsciente, e dizendo: é verdade, se não fosse o conhecimento racional do nosso mundo, da verdadeira origem, nós continuaríamos nesta categoria inconsciente de animal, porque o animal nunca soube descobrir a sua origem de animal, e por não poder descobrir, se mantinha na categoria de animal racional, sem saber o porquê, vivendo o animal inconscientemente, porque o animal é inconsciente. E assim,
Vejam que tudo chega ao seu dia de solução. Está aí a solução das soluções desse triunfo alegórico da matéria. Hoje só se fala na vida racional. Todos só falam na vida racional, no progresso racional, dentro da fase racional. Todos preocupados com o mundo racional, com o seu verdadeiro mundo de origem. Vejam que linda e grandiosa modificação. Modificação essa que ninguém esperava, de animal inconsciente para aparelho racional consciente. Que grandiosa, linda e brilhante modificação, de inconscientes para conscientes. Eram inconscientes na categoria de animal racional, e agora são conscientes na categoria de aparelho racional, por estar aí na Terra a fase racional, a fase do mundo racional, a fase de ligação com o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Hoje, todos de parabéns, por conhecerem o princípio da origem, como foi, e o seu regresso à sua verdadeira origem, o mundo racional. Então agora só se fala no mundo racional. Todos só falam no seu verdadeiro mundo de origem, porque todos estão agora ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. A preocupação de todos é somente o mundo de sua origem, por todos possuírem a vidência racional, todos vendo a luz racional, todos felicíssimos por estarem dentro do mundo racional. E o assunto é somente esse, o mundo racional. Só se fala agora no mundo racional, porque todos estão dentro do mundo racional. A fase racional está aí, e todos dentro da fase racional estão dentro do mundo racional. Todos pensando no mundo racional, todos falando sobre o mundo racional. Só se fala no mundo racional, o mundo de origem de todos. Que grandiosidade, que beleza, que riqueza! Todos conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem. O assunto agora é somente esse. Todos preocupados com o seu verdadeiro mundo de origem. Ninguém mais quer saber de outra coisa a não ser do seu verdadeiro mundo de origem. A alegria é muito grande. A satisfação, essa nem se fala. Todos só falando no seu mundo de origem, no mundo racional. Eu vi o mundo racional. Eu vi os nossos irmãos. Eu conversei com eles. Eu dialoguei com eles. Estou sendo orientado por eles. Vejo eles noite e dia. Sou iluminado pela luz racional noite e dia. Vendo a luz racional noite e dia. Então, o comentário é somente esse. Todos falando somente sobre o mundo racional. Todos felizes, felicíssimos e contentíssimos. E não é para menos. Muito e chorando até de alegria e de emoção. Então, daqui para o futuro, só se fala no mundo racional. Daí, todos sendo orientados racionalmente, muito naturalmente, imperando o progresso racional. Todos recebendo as orientações precisas, noite e dia e noite. O progresso racional em ordem do dia, e todos vivendo racionalmente. Que beleza, que riqueza, que grandeza angelical! Todos dentro do mundo racional. Tudo isso alcançando com a persistência na leitura, para haver o desenvolvimento racional. Ninguém mais fala noutra coisa, a não ser no mundo racional.
todos preocupados com o mundo racional. A preocupação é uma só, racional. Vejam que chegaram no fim da fase da matéria, porque ninguém vai mais nascer nesse mundo de matéria, porque todos já conhecem o seu verdadeiro mundo de origem, o seu verdadeiro lugar, o mundo racional. Todos já estão dentro do mundo racional. Ninguém vai mais nascer aí na vida da matéria. Está aí, então, o fim da existência de todos que estavam aí dentro dessa deformação racional, sem saber o porquê. Hoje, todos sabendo, todos libertos dessa vida de matéria, que ninguém suportava mais o sofrimento atordoante. Então, o mundo chegou no seu fim, todos pensando que o fim do mundo fosse muito diferente do que estão vendo e sabendo. Agora, ninguém fala mais em outra coisa a não ser no mundo racional. Depois de conhecer o que estão conhecendo, de ver o que estão vendo e saber o que estão sabendo, então, todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. Está aí na Terra a fase racional, a fase do mundo racional. Todos dentro da fase racional. Estão dentro do mundo racional e com a vidência racional, vendo tudo quanto é de racional. Vejam como chegaram todos no seu verdadeiro lugar, tão naturalmente, somente lendo e relendo para entender melhor, se esclarecer melhor e se desenvolver racionalmente. Agora, vejam a alegria brilhando entre todos, a alegria racional. Estão aí todos de parabéns, todos vivendo alegres, felizes e contentes, por terem a sua situação divulgada e definida. É o que todos viviam à procura de saber. O porquê são assim, o porquê o mundo assim é. Hoje, toda a solução em mãos de todos. E assim, todos triunfando racionalmente, por receberem todas as orientações precisas do mundo racional, por estarem todos ligados ao mundo racional, o verdadeiro mundo de origem do aparelho racional. Aí, tudo dando certo na vida de todos, por estarem todos dentro da fase racional, a fase consciente, a fase positiva, muito diferente da fase de animal racional, a fase inconsciente, a fase negativa, por ser inconsciente. Um animal, basta ser animal para ser inconsciente. O animal, por ser animal, não sabia o porquê era um animal. Então, por não saber o porquê vivia como um animal, sem saber o porquê de seu ser um animal. Por ser animal, vivia mal e multiplicando o mal, de uma forma tal que chega ao ponto de não resistir aos males criados por si mesmo, porque o animal é inconsciente, e um inconsciente sofre sempre, por não saber o porquê do seu ser inconsciente. Sofre sempre por não saber o porquê de seu estado ser inconsciente, por não saber por que o seu ser é um ser inconsciente. Então, um inconsciente sempre multiplicou o seu sofrimento. Eis a razão de aí estar um conforto de sofrimento, um conforto de sofredor. E por isso todos são sofredores. Tudo isso por serem inconscientes, serem anormais. E por serem anormais, eis a razão do desequilíbrio universal, cada vez se multiplicando de uma maneira assombrosa, a ponto da vida se tornar sem garantia e irresistível.
devido à multiplicação do sofrimento, à multiplicação dos males, por o estado ser de inconsciência. Aí, negando tudo, tudo fazendo para melhorar, e tudo negando, e por negar, tudo piorando, devido estarem na categoria de animal racional. Vejam o estado de calamidade dessa categoria de animal racional. Calamidade de uma forma tal que todos vivem igualmente a loucos varridos, vivem sacrificados de uma tal maneira que muitos, em certas horas, perdem até o gosto de viver, o ânimo de viver, pelas lutas se multiplicarem de uma tal forma, se tornando irresistível a luta pela sobrevivência. Muitas vezes, o animal desanimado pela dureza da vida, pelos golpes cruéis, pelo amargor da situação, pelo desequilíbrio de um modo geral, e dizendo consigo mesmo: quanto mais se procura o bem, mais o mal se multiplica. Quanto mais se procura o bem, mais somos vítimas do mal. A vida se tornou uma luta em que todos viraram máquinas, e daí a consumação dos anos de vida. As lutas destruindo os seres, e os seres cansados de lutar, em pouco tempo perdendo as forças. Em uns insignificantes aninhos de vida, já estão alquebrados, já estão cansados, já estão velhos, por virarem máquinas. Então aí, o progresso de destruição de si mesmo, e daí a diminuição dos anos de vida, pela poluição progredir em todos os setores da vida, e com a multiplicação da poluição, o enfraquecimento e a degeneração dos seres. Tudo enfraquece, e enfraquecendo, diminui os anos de vida, se tornando cada vez mais reduzidos pelo progresso inconsciente, o progresso de destruição dos seres, e assim, indo todos a regresso, pelo progresso se desencadear de uma forma que o inconsciente, por ser inconsciente, não enxerga, não prevê as consequências, por ser inconsciente. Vejam que na categoria de animal racional, tudo isso foi um mal necessário para a lapidação do animal racional. Então, assim tinha que ser, para chegar o amadurecimento, e daí a desilusão da vida do nada, da vida da matéria, que surgiu do nada e acaba em nada. Então, a luta do nada, da vida da matéria, que surgiu do nada e acaba em nada. Então, a luta do nada pelo nada, sendo reconhecida e perdendo o valor, e todos amadurecidos para entrar em novos rumos, que é a fase que aí está, a fase racional. E daí, o equilíbrio do aparelho racional. Ficaram desiludidos desse tudo aparente e negativo, por tudo ser inconsciente, consequências da inconsciência, por tudo ser criação e invenção feita pela inconsciência. Tudo nega, e por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra, e depois outra. Tudo sempre em modificação, em multiplicação de modificações. Sendo assim, para a lapidação do animal racional, para depois de lapidados, enxergar a vida do nada como ela é e dizer: o que é que adianta eu lutar tanto pelo nada? Não adianta nada, porque tudo acaba em nada. Então, eu estou perdendo o meu tempo com a luta do nada, para no fim acabar tudo em nada. Não adianta nada. Que valor tem o nada? Nada.
O que é que eu estou adiantando com essa luta do nada? Nada, porque tudo acaba em nada. Geramos do nada, começamos do nada, nos tornamos em um tudo aparente, que surgiu do nada para terminar em nada. Então, o que adianta a luta pelo nada? Nada, por tudo acabar em nada. Então, quem luta pelo nada, sabe o que está fazendo? Não. Por quê? Por ser um inconsciente, por ser um animal. E o animal vive mal e acaba mal, por não saber o porquê é um animal. Vejam que luta, lutar para nada ser, lutar para nada adiantar, por tudo acabar em nada. Mas na categoria de bicho, o bicho não sabe o que faz, o bicho não sabe o que diz, o bicho não sabe o que quer. E por isso, o bicho sempre foi insaciável. O bicho nunca está satisfeito com coisa alguma. O bicho sempre viveu insatisfeito. O bicho, por ser bicho, é ambicioso, ganancioso, desconfiado, maldoso, ciumento. O bicho tem todos os defeitos e por isso é trucidado por eles. O bicho nunca soube o porquê é bicho. Ó bicho, por que você é bicho? Não sei. E assim, o animal nunca soube o porquê estava nessa categoria de animal, vivendo por ter vida, mas sem saber e sem conhecer o porquê da vida, o porquê de sua vida, o porquê de sua existência, o porquê existe assim, o porquê de sua existência ser assim. Então, tinha que viver de qualquer maneira, de acordo com o seu ser de inconsciente, vivendo e multiplicando os males para si e a destruição de si mesmo, julgando e pensando estar certo, e sempre à procura do certo e nunca encontrando o certo, por viver nesse estado de inconsciência, por estar na categoria de animal racional. Então, todo esse sofrimento foi um mal necessário para a lapidação do animal racional, para chegar à conclusão do reconhecimento e conhecimento de nada ser. E por chegarem à conclusão de nada serem, vão fazendo julgamento e dizendo consigo mesmo: o que adianta lutar pelo nada? Nada, por tudo acabar em nada. Então, eu estou lutando para quê? Para nada. Enquanto vivia iludido pelo nada, julgava o nada tudo ser. E hoje, depois de desiludido do nada, julga o nada como deve ser julgado. O que adianta lutar pelo nada? Nada. Assim foi a vida do animal racional. A vida inconsciente, que formou a inconsciência como se fosse consciência, e daí a confusão e a contradição consigo mesmo, por julgar a inconsciência como consciência. Então, baseados nessa inconsciência aparente, multiplicando as ruínas de todos, a ponto de todos chegarem a ficar oprimidos, sem saberem o que fazer para uma solução de paz, para uma solução de equilíbrio, para uma solução de uma verdadeira felicidade, julgando tudo negativo, lavando as mãos e dizendo: a que ponto chegamos de grande calamidade que estão todos desentendidos e descompreendidos de si mesmos? Aonde vamos agora encontrar a estrada certa se até agora não a encontramos? Não existe o certo. A desilusão é total e a vida amarga. Todos inconsoláveis, todos agonizando à procura de um rumo certo
e sem saber aonde ele existe. Daí, então, o desequilíbrio total, a desorientação total e o caos envolvendo todos numa calamitosa situação de insegurança total, chegando ao ponto de salve-se quem puder, pelo desequilíbrio se degenerar de uma forma tal, se multiplicando a ponto de irem ao caos. Então, diz um para o outro: progredimos tanto que chegamos a tal ponto sem saber o que fazer. Sofrem as consequências da vossa própria inconsciência. Todos sempre lutaram para endireitar. Todos sempre lutaram para melhorar. Mas, por serem inconscientes, não podiam alcançar o objetivo desejado, por ser o progresso um progresso inconsciente, um progresso negativo, um progresso de destruição dos próprios seres. Então aí, chegando o amadurecimento do animal racional, encontrando a fase racional, a fase consciente e dizendo: agora sim, encontramos a estrada certa, encontramos a fase certa, a fase racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase que todos nós procurávamos há muito, porque a fase de animal racional, a fase inconsciente, não tinha mais jeito. E assim, hoje, todos dentro da fase racional, progredindo racionalmente, sendo orientados pelo mundo racional, tudo dando certo na vida de todos, para o perfeito equilíbrio racional de todos, da orientação ser somente racional, e todos vivendo alegres, felizes e contentes, dentro do mundo racional e dizendo: agora sim, estamos certos por vivermos conscientes. Vejam que lutas tremendas para encontrar a justificação da anulação da vida do nada. Hoje, todos mais do que cientes, felizes e contentes dentro da fase racional, dentro da fase consciente, dentro do seu verdadeiro mundo de origem, e todos cientes e conscientes de que estão dentro do mundo racional, por receberem toda a orientação racional para o brilhante progresso racional. Mas tudo isso que se passou na fase de animal racional foi necessário para a lapidação do animal racional, para depois de lapidados, encontrarem a fase racional. Depois de lapidados, quer dizer, depois de desiludidos da vida do nada, depois de desiludidos da vida material, depois de desiludidos da vida das aparências, depois de desiludidos da inconsciência da vida de animal. E assim, muito naturalmente, todos dentro da fase racional, entendendo, compreendendo, conhecendo e sabendo o porquê de tudo que se passou universalmente, desde a origem do animal racional deformado até a presente data, de todo o esclarecimento de onde vieram, para onde vão e como vão, como aí estão na fase racional, na fase da volta ao mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Vejam as transições da vida do nada, da vida do iludido, por ser um animal. O animal sempre foi um iludido, porque nunca soube o porquê era animal, e muito menos porque era iludido, vivendo de sonhos e ilusões, vivendo das vagas imaginações inconscientes. Nunca souberam porque eram assim. Tinham, então, que viver assim por não saberem o porquê eram inconscientes. A vida do inconsciente sempre foi olhar a matéria como seu maior símbolo de grandeza, por serem inconscientes,
por ser um mundo de aparências, por não saber e não conhecer o porquê de sua existência, por não saber e não conhecer o porquê do seu ser assim, imperfeito, cheio de defeitos. E assim, vejam a luta do animal, sempre lutando, sempre sofrendo e sempre mal.